Nos vídeos anteriores tivemos então a ver como podemos apresentar de uma forma muito mais interessante os nossos dados em tabelas. E para isso eu mostrei-vos o exemplo de uma das bibliotecas que eu considero ser das mais completas para o efeito, neste caso para a apresentação de tabelas, que foi o datatables.net. Obviamente que nós não exploramos de forma aprofundada, muito longe disso, o datatables.net, caberá a vocês também depois desenvolverem o esforço adicional de ler a documentação e procurar investigar mais aprofundadamente todas as funcionalidades que aquela biblioteca tem, e o mesmo vai acontecer com esta biblioteca que eu vos vou apresentar agora durante os próximos dois vídeos, e também, da mesma forma que acontece com o datatables.net, poderíamos ter escolhido aqui um leque muito variado de outras bibliotecas. Estamos a falar da apresentação dos dados das nossas aplicações, mas desta vez em gráficos, em charts, como lhe queiram chamar. Iremos depois em vídeos muito próximos também perceber como é que nós podemos criar, por exemplo, arquivos PDF, eventualmente criar arquivos para o Excel, isto é, construir aqui um conjunto de conhecimentos relacionados com a forma como nós podemos apresentar e fazer download de informação a partir de dados das nossas aplicações. Bom, neste vídeo e no próximo eu vou-vos mostrar aqui dois exemplos de criação de gráficos de uma forma extraordinariamente simples, mais ou menos simples, diria eu, mas obviamente não de uma forma extraordinariamente aprofundada, porque para isso, mais uma vez, tal como eu referi relativamente ao datatables.net, é necessário que vocês leiam a documentação. Eu tenho aqui alguns exemplos, obviamente que este aqui é apenas uma imagem de imensidão de tipos de gráficos que existem, mas depois temos aqui algumas das bibliotecas mais conhecidas. Uma relativamente simples de usar, que é o Chart.js, é uma biblioteca gratuita que vocês podem utilizar e que tem todo o tipo de gráficos e mais alguns que vocês possam imaginar, e portanto é uma biblioteca muito interessante. No entanto, não é esta que nós vamos utilizar nos dois vídeos que eu vou aqui apresentar nesta playlist. Há depois também, por exemplo, o Data Driven Documents, ou vulgarmente chamado por D3, por ter 3 Ds ali, Data Driven Documents, que é uma versão muito mais sofisticada da apresentação gráfica de informação, mas, como tal, também tem um conjunto, um nível de aprendizagem, uma curva de aprendizagem extraordinariamente complexa. Já trabalhei com alguns gráficos destes e acreditem que não é para principiantes, de qualquer das formas, é uma biblioteca extraordinária, porque com a definição de informação ou a utilização de dados, nós conseguimos ter uma apresentação visual muito interessante. Nós vamos aqui concentrar numa das bibliotecas que é muito utilizada, que é bastante completa, que é o Google Charts. E para isso, se vocês forem ao Google e procurarem por Google Charts, vocês vão encontrar logo aqui o primeiro resultado. Se clicarem lá, vão passar para a área de documentação do Google Charts. O que é o Google Charts? É também uma biblioteca para a apresentação em formato de gráficos dos vossos dados, isto é, dos dados que vocês querem apresentar nas vossas aplicações. Tem gráficos para todos os gostos, como vocês podem observar aqui, existe aqui uma extensa galeria de gráficos. Vocês têm aqui os chart types, têm gráficos de todo o tipo e mais algum, e temos aqui é quase impossível vocês não encontrarem aqui um gráfico que se adapta àquilo que vocês pretendem utilizar. E, portanto, é uma biblioteca extraordinariamente extensa, mas eu quero chamar a atenção, mais uma vez, tanto esta como as outras exigem algum conhecimento mais aprofundado de JavaScript, e por isso eu não vou estar a explorar aqui de uma forma muito exaustiva, ok? Vou apenas mostrar-vos como é que nós podemos chegar, então, à utilização destas bibliotecas. Bom, em primeiro lugar, dizer que cada uma destas bibliotecas tem uma forma diferente de funcionar, como seria de esperar. Isto é, vocês não podem, ao aprender uma, não vão com certeza saber trabalhar com todas as bibliotecas. Por conseguinte, é aconselhável que vocês escolham a biblioteca da vossa preferência e que depois aprofundem os conhecimentos nessa biblioteca. Porque se vocês querem aprender todas as bibliotecas que existem, então não vão acabar por saber nenhuma delas com o mínimo de qualidade. E neste caso, se vocês investirem no Google Charts, vocês, acreditem, vão ter também muito por onde explorar, porque é imensa esta biblioteca. Bom, vamos ver aqui no âmbito de um projeto muito simples, como é que nós podemos apresentar um gráfico, por exemplo, um gráfico de rodelas, neste caso um pie chart, com
Google Charts. E neste caso vamos fazer uma coisa muito simples, apenas com dois dados. Por exemplo, imaginem um grupo de pessoas onde existem homens e mulheres e nós vamos querer apresentar qual é o número de homens e o número de mulheres em gráfico e eventualmente até com valores percentuais. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou abrir aqui uma new folder, vou criar aqui uma nova pasta chamada Google Charts. Vamos colocar aqui com 1. Vamos aqui abrir e para isto eu vou criar aqui um fecheiro index.php, mas podem usar, se quiserem, vamos até usar aqui se calhar um index.html normal e vamos esquecer o PHP por instantes. O PHP só faria sentido se eu quisesse ter os meus dados, por exemplo, provenientes de uma base de dados e depois inseri-los dentro dos dados do meu JavaScript. Eventualmente depois eu irei fazer um terceiro vídeo com a exemplificação de como é que nós podemos passar do PHP, de dados do PHP, os dados para o interior de um gráfico que vai ser gerado por JavaScript. Então vamos criar aqui um index.html e o que nós vamos aqui fazer é criar uma estrutura básica de uma página de HTML. Ok? Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é carregar então a biblioteca do Google Charts. Ora, se nós formos aqui à documentação, temos aqui o Quick Start. No Quick Start, e atenção que por vezes o site demora um bocadinho a carregar, nós vamos ter aqui o Load de Ajax API. Isto é, carregar a API, que nós iremos também muito em breve falar aqui no canal do que é, carregar a API de Ajax que permite que os gráficos possam ser executados. Bom, nós temos aqui esta linha toda. O que eu sugiro que vocês façam é, se não quiserem utilizar esta linha toda, vocês selecionam aquele endereço, vamos aqui abrir um novo separador, vamos carregar este loader, e este loader é toda a biblioteca que permite ter aquelas funcionalidades dos gráficos, e eu vou guardá-la, guardar como, e vou agora guardar aqui dentro da minha pasta onde eu tenho o projeto. Neste caso aqui www, Google Charts, vou inclusive criar aqui assets, ok? E lá dentro eu vou guardar este loader, ok? Está salvo, se vocês forem olhar, é uma biblioteca relativamente pequena, tem 150 KB e portanto não é nada de extraordinário. E por conseguinte o que ele nos diz é, a primeira coisa que nós devemos fazer é carregar esta biblioteca para o interior da nossa aplicação. Então o que eu vou fazer aqui é algo muito simples, vamos aqui ao nosso header, script, e ele vai aqui apresentar a possibilidade de escolhermos source. No source eu vou escrever assets barra loader.js, ok? Então tenho aqui já a minha biblioteca carregada. De seguida, o que o sistema me vai dizer é o seguinte. Ele diz carregar a API e neste caso concreto nós vamos carregar aqui com esta linha que aqui está, ok? Então eu não vou perder muito mais tempo, vou copiar e vou colar aqui dentro de um bloco script, ok? Porque estamos a falar da utilização de JavaScript. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é carregar aqui a nossa biblioteca. Bom, basicamente é o que o Google Charts a fazer um load, o current e o packages, ele vai buscar os pacotes que tem que ir buscar, não há qualquer problema, está relacionado com aquela biblioteca dali. De seguida, o que nós vamos ver aqui é a definição de uma função callback para desenhar o gráfico. Ora, eu vou explicar de uma forma muito simples o que é que isto significa na prática. Significa que se nós quisermos carregar a biblioteca em modo CDN, ela vai demorar algum tempo a carregar e, por conseguinte, só vai ser desenhado o gráfico quando toda essa biblioteca estiver carregada. E então, por isso, nós ao definirmos o setOnLoadCallback, estamos a dizer que, assim que estiver carregada, executa a função que nós indicarmos aqui dentro. Eu vou alterar aqui o nome da função para desenhar, para vocês perceberem que vai haver aqui uma função chamada function desenhar. E esta função é onde nós vamos definir dados do nosso gráfico. De seguida, ele diz o seguinte, cá está então a função, que ele aqui chamou drawChart, e ele diz criar os dados da tabela. E tem depois aqui um conjunto de informações, e depois tem aqui no final a renderização, que é então a executar o processo de desenhar o gráfico no na nossa página. Bom, eu vou aqui deixar a documentação por instantes e vou regressar aqui. A primeira coisa que nós vamos necessitar no nosso HTML é de um local onde o nosso gráfico vai ser injetado. Neste caso eu vou-lhe dar aqui um ID de chart, ok? Podem dar o nome que vocês quiserem, desde que depois sigam a mesma filosofia em baixo.
Então eu tenho aqui o espaço, vai ser dentro deste ID que o gráfico vai ser desenhado. De seguida, aqui na função desenhar, que só será chamada quando toda a biblioteca estiver carregada, o que é que nós vamos começar por dizer? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma tabela de dados. Então eu vou colocar aqui var dados é igual, e esta tabela é uma tabela do próprio Google. Neste caso, google.visualization.data table. E atenção às letras, que elas têm que ser escritas de forma capitular. Isto é, vocês têm que seguir o case sensitive. D maiúsculo, T maiúsculo. Temos então uma estrutura de uma tabela criada. Esta tabela, à semelhança do que acontece com o Excel, irá depois funcionar para fornecer os dados para o nosso gráfico. Agora vamos dar dados à nossa tabela. Então, dados, ponto, e agora vamos começar a utilizar algumas propriedades e algumas funções da própria tabela do Google. Neste caso temos o add column, e o add column significa adicionar coluna. Nós vamos dizer aqui com dois parâmetros que este add column tem que ter um tipo. Vamos definir string, vocês já irão perceber o que é que isto significa. E aqui vamos colocar géneros. Ok, pode ser género masculino e feminino. Vamos lhe chamar assim. De seguida, eu vou aqui acrescentar uma outra coluna. Dados.add column. E vamos definir a coluna dos números. Portanto, vai ser do tipo number e, neste caso, vai ser os totais. Ok? Portanto, temos os géneros, masculino ou feminino, e temos os totais, que vão ser, então, as duas colunas da nossa tabela. Em seguida, o que nós vamos fazer, aqui, obviamente, que eu coloquei uma vírgula, mas é um ponto e vírgula, estamos a dar instruções passo a passo. Mas vamos chegar aqui a um momento em que nós vamos ter que adicionar as linhas. Então, dados.add rows, adicionar linhas, e neste caso esta função que aqui está vai receber um array, neste caso um array escrito desta forma. Ora, este array é um conjunto de pequenos arrays. Este primeiro vai definir os homens, ou neste caso o masculino, e depois à frente o valor. E agora reparem, este item que aqui está vai ocupar a coluna dos géneros, e o valor que eu vou colocar a seguir vai ocupar a coluna, que é a segunda coluna, dos totais. Portanto, é um valor numérico. Eu vou aqui colocar 50. De seguida, eu vou dividir isto aqui, eu vou acrescentar mais uma outra row, ok? E neste caso vai ser o feminino. E vou colocar aqui 60. Tenho então a minha tabela criada, ok? Tenho aqui primeiro a identificação de cada uma das colunas. Esta é a coluna número 1, que é do tipo string, é um valor do tipo alfanumérico e cujo nome é géneros, e nós temos aqui então a string e temos aqui a string. A segunda coluna é do tipo number e corresponde aos totais, e cá está o 50 e o 60. Bom, o que nós vamos fazer agora é definir algumas opções do nosso gráfico. E neste caso as opções do gráfico é um objeto com determinadas propriedades e seus valores. Por exemplo, eu posso definir um title, ok? E o meu title ser géneros no grupo, por exemplo. Depois vou colocar vírgula e vou continuar a definir algumas outras características. Por exemplo, a largura do meu gráfico vai ser de, e reparem, eu estou a colocar aqui 500, por exemplo. O height, vamos colocar, eu aqui às vezes engano-me com muita frequência na ordem dos H's e dos T's, mas penso que está assim correto. Vamos colocar aqui colors, e nas colors nós podemos definir uma coleção, ou neste caso um array, que vai definir qual é a primeira cor, neste caso a cor para os valores que vão aparecer ali, e depois os valores da cor que vai aparecer para a segunda barra. Ora, neste caso para a segunda área. Então eu vou colocar aqui em hexadecimal, ou poderemos eventualmente testar colocar um red. Não, vamos colocar em hexadecimal. Vou colocar aqui FF0000, portanto estamos a falar da cor vermelho, e aqui vamos colocar, por exemplo, um FF
00FF, ok? Vai dar uma cor diferente, já vamos ver qual é. Bom, agora vamos aqui colocar ainda um chart area. O chart area que vai ser igual a um objeto que vai ter um width e um height. Então vamos ter aqui um width de 100% e um height de 100%. Vamos ver se está tudo a funcionar, porque estas bibliotecas têm este problema de nós errarmos apenas um pequeno texto e depois não funcionar. O que nós vamos agora fazer aqui é, finalmente, pedir ao sistema que faça a criação do gráfico. Então vamos definir aqui var chart é igual a new google.visualization.pychart é o tipo de gráfico que nós vamos fazer. Vamos passar para aqui o elemento onde vai ser apresentado o gráfico e para isso nós vamos dizer document.getElement by ID e vamos buscar o chart, que é o ID que nós atribuímos aqui àquele espaço. Eu vou aqui fechar um bocadinho só para vocês verem melhor o código. E finalmente vamos dizer então ao chart, que foi este objeto que nós criamos aqui, .draw, desenha, e desenha com o quê? Com os dados e as opções que nós lhe indicamos. Portanto, nós tivemos aqui a definir estes dados todos, tivemos a definir estas opções todas e agora vamos dizer ao gráfico para ser desenhado com aqueles dados e com aquelas opções. Vamos testar e vamos ver se isto está a funcionar. Eu vou aqui refrescar, vamos aqui ao Google Charts e reparem, aparentemente parece que há aqui um problema qualquer com a nossa aplicação. Vamos aqui abrir a consola e ele diz, aqui qualquer coisa, você que carregou sem o new keyword. Ok, vamos lá ver o que é que aconteceu. Temos aqui o dados, esquecemos de colocar aqui que é a criação de um novo objeto. Vamos novamente aqui refrescar e como podem observar então, nós temos aqui o nosso gráfico de rodelas ou de pizza, como lhe queiram chamar, ok? Então temos aqui automaticamente, a partir da criação de uma tabela de dados e da configuração de alguns valores referentes às propriedades do próprio gráfico, nomeadamente as cores, a largura, a altura, o título, tudo isso, nós acabamos por ter aqui o gráfico. Como vocês podem observar, por exemplo, o título não está a aparecer. Bom, isso são aspectos que nós podemos controlar com determinadas propriedades que às vezes não são muito fáceis de entender. Por exemplo, se eu diminuir a altura da área do gráfico, o que vai acontecer é que vai passar a existir espaço para aparecer ali o título. Mas, de facto, na maior parte dos casos, como neste caso concreto do Google Charts, o título não é propriamente muito fácil de trabalhar porque não tem muitas opções. A forma mais fácil é nós colocarmos aqui 100, ok? Retirarmos aqui o título, não darmos nenhum título, não é necessário. O gráfico continua a ser projetado da mesma forma e o que nós podemos fazer é simplesmente colocar aqui um H3 e o título do gráfico, porque sabemos que ele vai ser desenhado logo ali por baixo e por conseguinte, se eu aqui fizer isto, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Agora vejam só este pormenor que eu vou tentar aqui fazer, que é o seguinte, se eu vier aqui às propriedades e acrescentar mais uma, que é o is 3D, dizer is 3D e vou colocar aqui true. Vamos verificar se vai funcionar assim desta forma ou se vai gerar aqui um erro. Mas reparem, não, automaticamente foi transformado num gráfico em 3D, o que é muito interessante e visualmente bastante mais apelativo. E reparem que automaticamente o sistema fica com estas interações muito interessantes, que é permitir ver não só valores percentuais, valores numéricos, totais, etc. E portanto, temos aqui então uma forma de nós podermos apresentar dados da nossa aplicação de uma forma muito interessante. No próximo vídeo desta série eu vou mostrar aqui uma outra versão de gráficos, neste caso um gráfico com barras, ou neste caso de colunas verticais.